Olá, meu povo amado de Deus, glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez trazendo uma grande revelação do Senhor para edificar e abençoar a sua igreja, amém? Glórias a Deus, e você é parte dessa igreja, por isso seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Eu quero já convidar você que esteja dando um like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, em nome de Jesus, amém? Toque nesse sininho que tem aí, marque todas em nome de Jesus. Compartilha também com as pessoas que você ama, amém? Nas suas redes sociais, enfim, pelo WhatsApp, todas as plataformas das quais você participa, amém? E vamos juntos fazer a obra do Senhor, porque quando você compartilha, você está evangelizando, você está cumprindo o ID de Jesus, amém? Glórias a Deus, é isso aí. E deixa teu comentário também, você não pode imaginar o quanto é importante essa sua participação, amém? E isso vai nos ajudar também para que o YouTube venha nos indicar, e aí a gente vai estar alcançando mais e mais pessoas, queridos, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. O mundo precisa de Deus, amém? A nossa nação precisa de Deus, por isso venha junto. Quando você compartilha, quando você deixa um comentário, você está contribuindo para o engrandecimento desse reino. Glórias a Deus. Eu quero falar agora com você que é um intercessor, é uma intercessora, amém? São pessoas que oram, pessoas que amam orar e que têm um chamado nessa área para cobrir a igreja de Cristo de oração. É ser a base dessa igreja. A oração, ela é fundamental, queridos, para tudo que vamos fazer no mundo espiritual. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus, seja um intercessor do Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Em nome de Jesus, se identifica onde você estiver, amém? Aí está o nosso e-mail, Palavra de Vida Gerando Vidas @gmail.com. Manda uma mensagem para nós, em nome de Jesus, e venha estar junto conosco nessa batalha para que a gente venha evangelizar o maior número de pessoas possíveis, amém? Glórias a Deus. Eu quero falar agora com você, meu querido, você que foi tocado pelo Espírito Santo, que ama contribuir com a obra de Deus, que ama em ajudar a obra de Deus. Olha, eu quero dizer que você é uma peça muito importante também nesse projeto. Sem você vai ficar faltando peças nesse encaixe. Por isso que o Espírito Santo está te tocando agora, amém? Para que você seja um ofertante. Se você está sem igreja, quer devolver seu dízimo, você aqui tem toda a liberdade para isso. Aí nós já estamos deixando o nosso Pix disponível, o número para você aí direitinho, para você fazer a sua operação, seja oferta, seja dízimo, amém? Eu sei que isso tudo é muito importante, querido, para a gente continuar impulsionando aqui esse trabalho de evangelismo, que hoje a gente está em todas as plataformas digitais, as principais, a gente está aí evangelizando, e vocês sabem que no meio de tudo isso há um custo, amém? Afinal, vivemos num país capitalista onde o dinheiro sempre tem que estar à frente de tudo que nós vamos fazer. Por isso que é tão importante, por isso que Deus abriu essa porta de trabalho para você, por isso que o Senhor abençoou a tua vida financeira, para que você venha ser um contribuinte dessa obra no nome de Jesus, amém? Eu quero deixar para você também 2 Coríntios, ali no capítulo 9, a partir do versículo 6, tá certo? Eu deixo essa palavra para você, que é uma palavra de bênção para todos aqueles que contribuem com a obra do Senhor, amém? E eu quero desde já também estar convidando você para a gente vir fazer uma meditação nessa palavra poderosa, amém? Que hoje eu quero falar sobre a grandeza do nosso Deus, amém? E a manifestação da sua criação. É maravilhoso demais, amados. Se você puder abrir sua Bíblia aí, vamos começar junto fazendo uma leitura a partir de Gênesis capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí aqui vai dizendo, olha, disse Deus: haja luz, e houve luz, e assim Deus foi dando ordem a cada um desses elementos, e esses elementos foram vindo à existência, amém? E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e a separação entre águas, e assim foi acontecendo. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde, manhã e o segundo dia. Então nós vimos aqui, amados, o Senhor dando início a toda a sua criação. Que coisa tremenda e que coisa maravilhosa. E aí, amados, nós vimos o nosso Deus manifestando o que? Toda a sua criação.
Ele criando todas as coisas. E de todas as coisas que Deus criou, aquele mais se empenhou, aquele mais se dedicou foi ao homem. A Bíblia diz que ele criou o homem do pó da terra. Olha a grandeza desse Deus, amados. E depois ele tirou da costela do homem a mulher. E assim fez Deus homem e mulher. Amém? Então nós vimos aí que Deus não criou um terceiro sexo, mas apenas o sexo masculino e o sexo feminino. E ali então Deus derramou sobre aquele homem sabedoria, conhecimento, foi dando autoridade para que ele reinasse naquele ambiente do qual Deus o tinha colocado. Mas, amados, eu não quero me ater somente a essa colocação, essa passagem de Gênesis capítulo 1, porque o meu intuito é trazer você para o Salmo de número 19. Amados, é maravilhoso que a gente vê a criação de Deus se manifestando a esse Deus tão glorioso, esse Deus tão grande e poderoso. Amém? E o Salmo 19, no versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Olha que coisa linda. Os céus proclamam, os céus anunciam, os céus manifestam a glória de Deus, amados. E o firmamento do qual o Senhor criou, ele anuncia as obras das mãos do nosso Deus. Que coisa linda, né? E o versículo 2 diz: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha a grandeza, olha, querido, quanta perfeição nessa criação maravilhosa. Ele diz aí no versículo 3: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. E é assim, né? Quando chega a noite, que todos os seres humanos se recolhem, os animais dormem, paira sobre todos nós aquele silêncio. Que coisa linda, né, amados? Mas a gente vê que o nosso Deus, ele confirma na sua palavra que enquanto eu e você dormimos, ele continua trabalhando a favor daqueles que o amam e o temem. Glórias a Deus. Não, olha aí no versículo 3 diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Aí o 4 diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E é assim, amados, se você olhar, você vê a grandeza, né? As árvores, os montes, as aves, tudo, a fauna e a flora manifestando ali o que a palavra de Deus. A gente olha e contempla assim a grandeza do Deus tão poderoso. E eu fico imaginando, amados, tem pessoas ainda que diz que são ateu, que não crê em nada. É muito difícil, não é verdade? A pessoa não concordar vendo diante de uma criação dessa tão perfeita, de uma forma tão tremenda, e ele entender que isso alguém criou. E para alguém criar algo tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, só pode ser um ser sobrenatural, só pode ser um Deus maravilhoso, só pode ser o nosso Senhor, amém, queridos, que criou todas as coisas. É por isso que aqui nesse salmo o Senhor manifesta a sua grandeza. E aí ele diz no versículo 5: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. Que coisa linda, né? O nosso noivo, a igreja, ela é tratada como a noiva de Cristo. Eu e você somos tratados pela palavra do Senhor como a noiva de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina que um dia Jesus voltará para buscar essa noiva, para esse casamento. Vocês lembram da parábola das 10 virgens que estavam ali à espera do noivo? E ali foram 5 prudentes e 5 nexas, ou seja, 5 tolas. As prudentes levaram uma reserva de azeite, porém as néxias, as não prudentes, acabaram o quê? Acabou o seu azeite, e no meio da noite elas tiveram que ir lá buscar mais azeite. E nessa saída que elas deram, o noivo voltou. E o que é que o Senhor nos ensina no meio de tudo isso, amados? Que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, que a gente precisa estar buscando Deus em todo o tempo, porque não sabemos a hora nem o dia que Ele virá. E quando Ele vier, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Amém? Por isso que nós precisamos nos reservar
reservar, além de buscar, guardar reserva desse azeite. Por isso que é muito importante a gente buscar as fontes das quais esse azeite vai fluir, que é através da oração, e através da leitura da palavra, através do jejum e através da adoração. Amém? São essas 4 fontes que nós devemos buscar todos os dias. Amém? Isso, claro, né? Tem a nossa igreja que nós congregamos, que lá também é um excelente canal para que a gente esteja alimentando, né, sempre desses 4 canais. Amém? Então é por isso que é tão importante a gente estar sempre buscando o Senhor de todo o nosso coração, para quando Ele voltar, Ele nos encontrar com as nossas lâmpadas cheias e a gente poder ir junto com o nosso noivo. Amém? E na medida mais que a gente vai se enchendo, que a gente vai buscando se encher dessa reserva de azeite, a gente vai se anulando para o mundo, a gente vai fortalecendo a nossa vida espiritual, a gente vai aprendendo a lidar com as batalhas, a lidar nas guerras, a lidar com a perseguição, a lidar com a prova, a andar no deserto sem murmurar, sem reclamar, mas sempre na certeza que aquele é o lugar que nós estamos passando, porque sabemos que nós iremos nos encontrar com algo de grande valor. Por isso que é tão bom pagarmos o preço de abrir mão, de renunciar a nós mesmos para que Cristo vença. Amém? E aí ele diz mais aí, ó, no versículo 6: principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glórias a Deus. Amém? Amado, simplicidade não é sinônimo de pobreza, de miséria, não. Amém? Simplicidade é algo que nós adquirimos a cada dia quando nos esvaziamos, quando nós nos autoanalisamos e podemos fazer uma avaliação nossa e entender que nós não somos nada. Deus é tudo nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos a cada dia estar recebendo os nossos irmãos como se eles fossem superior a nós, para que tenhamos um coração de servos que faz tudo isso por amor, com alegria, com gratidão, com fé. Amém? Sabendo que estamos fazendo para o nosso Deus e não para os homens. Mas assim mesmo os homens são beneficiados com as nossas obras, porque serão as nossas obras que irão nos engrandecer, irá nos fortalecer para recebermos o nosso galardão que o nosso Deus preparou para todos aqueles guerreiros que vão enfrentar todas as adversidades, que vão enfrentar todas as guerras, as lutas, as pelejas, mas não vão retroceder, não vão desanimar, não vão se deixar levar pela voz do opressor, mas sim sempre ouvindo a voz do noivo e do Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, amados, aí o versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e iluminam os olhos. Amém? Olha que coisa linda aqui. Andarmos de coração alegre, vivemos felizes na certeza de que tudo aquilo que nós enxergamos não é pela ótica humana, mas sim com os olhos da fé, porque cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pudermos pedir, pensar ou imaginar. Amém? Porque Ele é Deus e não há nada, amém, que venha afastar Ele de nós. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha só que coisa linda. Então a gente vê aqui, Deus, ele mostra a sua justiça, amém? Ele mostra que verdadeiramente ele está firmado na verdade. Ele está firmado no seu compromisso, na sua palavra. Por isso que nós devemos estar o tempo todo nos alimentarmos desta palavra, para que a gente possa estar a cada dia, amém, entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É nessa palavra poderosa que Ele revela-se a cada um de nós. Por isso que nós devemos nos apegar, amém? Ele diz aí, ó, no versículo 10: são mais desejáveis do que ouro, mas do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos.
Viu como a palavra do Senhor é maravilhosa, é poderosa, é tremenda? E ele diz aí no versículo 11: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Eu acho lindo, amados, porque esse salmo foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Claro, humano, falho, limitado, pecador, assim como eu e como você. Mas o que era lindo do rei Davi era que ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração verdadeiramente voluntário, arrependido do pecado e verdadeiramente convertido ao Senhor. Amém? A gente vê que Deus, quando olhou esse homem, Deus avisou o seu profeta Samuel que ele não atentasse para a aparência, porque Deus não olha como olha o homem. Deus não vê como vê o homem. E Davi era apenas um menino, um garoto, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas dos seus irmãos da família. E então, quando o profeta chega à casa de Jessé, não encontra o garoto lá. Mas o Senhor orientou o profeta e disse que não seria nenhum daqueles irmãos de Davi que estava ali. Mas a pessoa que ele escolheu não estava presente naquele lugar. E então Jessé manda chamar seu filho e traz até a casa. E ali então, aquele jovem ele é reconhecido pelo profeta e ungido pelo profeta, ou seja, escolhido por Deus e consagrado por Deus para a grande missão. Por isso que Davi foi um grande rei sobre Israel. Um rei que nunca entrou numa batalha para perder. Todas ele era vitorioso. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você. As batalhas, enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, nós enfrentaremos todos os dias. Principalmente quanto mais nós estivermos fazendo a vontade de Deus, mais o inimigo vai usar de todas as artimanhas para quê? Para tirar o nosso foco, para desviar o nosso propósito, para fazer com que a gente desanime, para fazer com que a gente se entristeça, fazer com que a gente se canse, fazer com que a gente desacredite e com isso ele roubar os nossos sonhos, ele destruir tudo aquilo que nós construímos diante do nosso Deus. E por fim, o desejo dele é matar a cada um. Sabe qual é a pior morte que o ser humano pode passar nessa terra? É a sua morte espiritual. Porque quando ele morre espiritualmente, não tem sentido nenhum ele ter vindo a essa terra. Porque tudo que aquele construir, aqui vai ficar. Por isso que é tão importante ele estar sempre se alimentando, se enchendo de Deus. Para quê? Para quando o inimigo armar as suas artimanhas, não encontrar brechas nem portas abertas nas nossas vidas para entrar, principalmente na nossa mente, principalmente nos nossos pensamentos, e nunca deixar que esses pensamentos venham afetar a nossa fé e cheguem ao nosso coração. Por isso é muito importante a gente estar aqui firmado na verdade do Senhor. Aí ele diz no versículo 12 aí, ó: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Tremenda, né? Aqui é o rei Davi ainda continuando o seu quebrantamento diante do Senhor. Amados, há coisas na nossa vida que só quem sabe é o Espírito Santo, que muitas vezes está adormecida no mais profundo das nossas almas. Quando a gente entrega nossas vidas para Cristo, a gente pega ali aquela primeira parcela e apresenta diante de Deus. Aí nos arrependemos, pedimos perdão. Quando nós seguimos na nossa caminhada, o inimigo começa a trazer a nossa mente, a nossa memória, para quê? Para tentar fazer com que a gente fique desacreditado, fazer com que a gente se abale, fazer com que a gente ache que não merece o perdão de Deus, fazer com que a gente ache que a gente é o pior ser humano da face da terra. Tudo isso são o quê? São situações que o inimigo usa para tentar nos afastar de Deus. Por isso que nós não podemos deixar, amém? E aí o salmista continua aqui no versículo 13 dizendo: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Queridos, olha, a soberba é uma terrível transgressão. O soberbo, ele se torna insuportável, ele se perde na sua liderança, ele se perde com a sua bênção e ele se afasta cada dia das pessoas e também do seu Deus. Por isso que o salmista Davi pede aqui para que Deus tire toda a soberba do seu coração. Mas isso tem que estar presente todos os dias nas nossas orações. Por quê? Porque a gente é muito fácil de ser envolvido com isso.
com a soberba, porque a gente começa a ser usado no ministério, a gente começa a crescer na empresa, a gente começa a avançar em entendimento e sabedoria e a gente vai se tornando, sem nem perceber, vai se tornando uma pessoa soberba. Por isso que a gente precisa estar sempre pedindo ao Espírito Santo para tirar isso das nossas vidas, amém? Ele diz aí no versículo 14 para encerrar: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, isso que a gente tem que estar sempre colocando nas nossas orações. Amém? Que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam aquilo que medita o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Por isso que nós precisamos ter um coração verdadeiramente rendido, entregue ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele nos conduza, para que da nossa boca saiam palavras que edificam, palavras de vida e não de mortes. Amém? Glórias a Deus. Aqui eu deixo essa mensagem para você, que você guarde no teu coração, que você coloque em prática na sua vida, que você seja muito abençoado através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, compartilhe com mais pessoas que você conhece. Amém? Em nome de Jesus. Quero lembrar você que temos outros vídeos aí no canal que vão abençoar a tua vida de forma poderosa. Nós continuamos fazendo os shorts, que são exatamente vídeos curtos e pequenos. Amém? Que é uma estratégia de evangelismo maravilhosa e que tem sido assim de grande valia para que a gente possa estar divulgando o canal e mostrando o nosso trabalho, amém? E temos assim os nossos vídeos longos que trazem um estudo mais profundo e um ensinamento maior para que a gente possa crescer e a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Deus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.